Voltamos, pessoal. Pronto, voltamos. Deixa eu só Nossa, ficou até estabilizar um mais pouquinho a claro câmera. aqui. Ficou mais claro? Verdade, ficou. Não foi, eu não entendi porque estava escuro, eu não mudei o celular, não entendi nada. Ai, vai entender. Certo, então tu estava contando, recapitulando, tu estava contando a história que tu estava no TJ Santa Catarina, o Cara, e passado. aí eu cheguei para fazer o TJ Santa Catarina com essa fama de sentença penal mais difícil do Brasil. Mas eu tentei ir o mais sereno possível, não me deixar abalar por isso. E aí sentei para fazer a sentença penal. Cara, antes de receber a sentença penal, eu cheguei e pensei no seguinte. Isso ficou muito marcado na minha cabeça, porque foi muito incrível. Eu sentei, a prova aqui fechada ainda, e eu pensei, cara, eu vou fazer 3 leituras, porque essa sentença penal não vai me derrubar. Eu vou fazer uma leitura para me apropriar de maneira geral. Depois eu vou fazer uma leitura grifando. E a terceira leitura vai ser só para eu escrever os tópicos e já passar limpo. Vai dar certo, vai dar certo. Cara, quando ela entregou a prova, que eu abri, Ian, simplesmente eu comecei a passar assim, ó. Velho, tinha 9 páginas de enunciado. 3 9. leituras. Tu imagina tu imagina o cara que. Olha a estratégia do cara. Eu vou fazer 3 leituras. Se eu fizesse as 3 leituras, acabava o tempo. Sem eu escrever nada. Bicho, quando eu recebi a prova, que eu olhei 9 páginas, assim, não, tá de brincadeira. Sabe aquela hora que tu levanta a cabeça pra tu ver se mais alguém tá surpreso? E todo mundo tá assim, ó. Tipo assim, a galera tava incrédulo, bicho. Por quê? Velho, 9 páginas de anunciado, não dá tempo tu ler, cara. Tu vai lendo e fazendo. Lendo e fazendo. Foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. MP Santa Catarina agora, a última prova foi desse jeito. Acho que foram 18 laudas de enunciado. 18 páginas de Pra enunciado. tipificar meio mundo de crime, não foi? Era Alibaba e 1000 ladrões sem crime, sei lá, era muita coisa. Exatamente. E aí, cara, isso é uma coisa que você tem que tirar de ensinamento, né? De lição. Tentar observar, tentar conhecer o estilo da prova, tentar conhecer a estrutura da prova que você vai se submeter. Um outro exemplo também que aconteceu com o TJ Santa Catarina é que, regra geral, as sentenças, as provas de sentença e as sentenças de uma maneira geral, elas exigem o seguinte formato: você faz o dispositivo e depois a dosimetria da Dosimetria. coisa. Lá em Santa Catarina acontece o inverso. Você faz a dosimetria e depois faz o dispositivo. Tanto que no dispositivo você Tem já que ter escreve a quanto? pena, exatamente. Julgo parcialmente procedente a sentença tal, condenando fulano de tal a pena de tantos anos. É um negócio assim meio inverso. Eu acho que em São Paulo também acontece É, isso, salvo engano. é São esses verdade. 2 lugares que... Então, assim, cara, não dá. E aí tu vai me perguntar, mas como é que eu vou saber isso? Velho, geralmente você tem que recorrer a alguém que vai te auxiliar. Provavelmente você vai precisar recorrer a um curso, a uma orientação profissional, e lá o cara vai te direcionar isso, né? Vai te orientar, dizer, olha, a sentença penal aqui é assim, você vai ter que construir ela de uma maneira diferente. Os examinadores, eles gostam desse tipo de coisa. Em Santa Catarina, por exemplo, a sentença penal não diz quais são os crimes que os agentes foram denunciados. Coisa que não é comum de acontecer. O CESP fez isso no TJ Bahia. TJ Bahia, o CESP apresentou o caso e não disse quais eram os crimes que os agentes tinham sido imputados, denunciados, né? E isso dificulta muito a prova. Por quê? Porque você não parte daquela tipificação, ainda que errada. Porque às vezes a banca bota aquela tipificação para você apresentar emendação libelo e etc. Mas isso facilita um pouco, te dá um pouco mais de norte na Segurança sua também. segurança, na sua prova. Mas se está apresentado lá simplesmente o caso, você não sabe no final, cara, e aqui eu vou botar o que? Eu julgo parcialmente procedente? Eu julgo totalmente procedente? Como é que eu vou fazer? São muitas dúvidas, entendeu? Então, assim, é inevitável você não precisar recorrer a uma orientação, a uma espécie de treinamento. Você tem que se conhecer, entendeu? Entendi. Eu tô saindo dessa.
em linhas de conclusão, estou chegando dessa nossa conversa, é de que a segunda fase é uma fase, de certa forma, previsível, e justamente por ser previsível, exige treino e uma preparação adequada, porque muitas vezes isso é negligenciado, né? Exatamente. Que todo décimo na fase discursiva, em razão do seu peso, é importante e relevante, e é mais ou menos aí que vai se desenhar o ranking realmente final, que importa para a lotação, como também hoje em dia para nomeação. Né? E que não se deve esperar, não é realmente recomendado esperar a aprovação para a segunda fase para começar a se preparar para ela. Né? Exatamente, não dá tempo. Geralmente não dá tempo. Geralmente não dá tempo. Ainda mais se você for aquele, entre aspas, concurseiro profissional, que é aí que eu acho mais relevante, porque da live passada, André, tu me disse que tu trabalhava e estudava, na verdade? Tu já atuava no mundo jurídico. Né? Exato. Então eu tive uma facilidade muito grande, bem lembrado. Tive uma facilidade muito grande de me manifestar para fazer as provas, porque eu já fazia isso todo dia. Eu era auditor do Tribunal de Contas e lá eu fazia parecer todo dia. Então, querendo ou não, eu já tinha um contato com o vadimeco, eu já podia, eu já treinava aquilo todo dia, me expressar. E o que eu fazia era avaliado pelos meus superiores, pelos conselheiros do tribunal. Então, querendo ou não, todo dia eu me submetia a isso. Mas o cara que é concurseiro profissional, que ele está ali focado na objetiva, ele vai chegar numa discursiva muito cru, cara. Muito cru mesmo. Muito verde. Eu estava lembrando aqui da minha situação na prova de segunda fase de magistratura, que eu sabia bem a humanística, eu estudei bem na faculdade, aquelas matérias, assim, eu não cheguei cru para estudar humanística quando cheguei na época de concurso. Foi uma das poucas coisas que eu sou meio doido, eu gostava dessas coisas. Na área civil, para mim, modéstia à parte, eu sou apaixonado por essa parte, pela área civil. Meu desembargador doutor em processo civil, então é um cara incrível. E é interessante como a gente se aproxima da escrita daquelas pessoas que a gente gosta, né? Depois de um tempo eu já não sabia mais não sei mais diferenciar o que é que um escreve, então a gente escreve tão parecido, enfim. Mas é a sentença penal, André. Era um alienígena para mim. E aprender sentença penal, de fato, eu reconheço. Foi possível nesse intervalo. Mas, assim, de 3 leões, eu tinha um para matar. Exato. Né? Que escrever, eu já escrevia muito, mas agora, fazendo esse raciocínio, eu concordo contigo. Se eu fosse um concurseiro profissional, só em casa, o tempo inteiro, só assinando peça, e não estou condenando aqui quem só assina peça, pelo amor de Deus. Só realmente... exatamente, mais tempo, né? Mas é só realmente por não ter esse contato de redação jurídica que se exige no momento da avaliação de um candidato, a MP, a juiz, a magistrado, né? Exatamente. Então, dá para sentir antever, né? Dá, cara. E assim, eu acho que se a gente pudesse resumir o que a gente conversou não esperar cair de paraquedas na segunda fase. Na verdade, não caia de paraquedas na segunda fase. Se prepare para isso. Tente antever isso. Pelo menos, às vezes até mesmo você estudando, você tem a possibilidade de se imaginar naquela fase, de tentar escrever alguma coisa, mas o ideal é que não deixe para a última hora. Não deixe para estudar, não deixe para se preparar para a técnica de discursiva só nos 30 dias, que é o que eu costumo dizer. Não deixa tudo para os 30 dias, porque não vai dar tempo de ver doutrina, ver jurisprudência, aprender a manusear vadimeco, fazer dosimetria de pena, tentar se manifestar, ou melhor, tentar expor o seu ponto de vista de uma maneira clara e objetiva. Tudo isso leva tempo, cara. É um crescimento, né? Um engrandecimento. E aí é interessante que você se avalie, você se autoconheça, que você se conheça, na verdade, e que haja uma avaliação em torno disso, para que você possa sempre melhorar, sempre galgar novos conhecimentos, novas técnicas, para que você possa sempre evoluir. Não ficar ali naquela X, marcando X, A, B, C, D, ou certo ou errado, sempre. Não cair de paraquedas na segunda fase. Porque é uma fase que não tem gatilhos, enquanto na objetiva, né, tem esses gatilhos, tem palavras-chave que você vai ler, que vão te despertando, dá para chutar na discursiva, não dá. Existe realmente esse raciocínio jurídico. E raciocínio jurídico também é treinável, né? Também é treinável. Exatamente.
Maravilha, André. Eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo, né? Sim, Abordamos tomara, bem o tema. espero que tenha ajudado, né? Acho que não tem nenhuma pergunta pendente aqui de ninguém. Tem mais alguma pontuação para fazer? Acho Não, que cara, eu acho que a gente conseguiu resumir bem nesses últimos minutos tudo que a gente pontuou aqui, pelo menos o que a gente trocou de experiência, que na verdade não foi nem uma live comigo, foi uma troca de experiência, né? Foi uma conversa. A cara. gente abordou muito do que viveu esses últimos dias de concurso aí. Eu sempre. Algumas palavras, algumas coisas que me dizem me marcam muito e acabo internalizando. Graças a Deus eu foco nas positivas. Eu deixo as negativas de lado e foco na positiva. É importante. Mas me chegaram um amigo, um grande amigo meu, virou para mim e disse: Ian, na prova que tu avançar para a segunda fase, tu chega na oral e tu passa. Aí eu não. Eu quis, no momento, quis me sabotar, né? Eu não, isso não vai acontecer. A galera fica aí se matando. Quantas pessoas enchem o peito para dizer, não, já cheguei em 7, 8, segundas fases, tudo mais. Que ótimo que tá chegando na segunda fase, mas o que vale a pena, que interessante é também chegar tantas vezes e não ir além, né? E não progredir. Alguma coisa tá errada. E é esse momento realmente que eu acho que vale a pena. Um pouco de humildade para rever, para tentar E fazer um por que não curso, conseguir treinar. passar logo de primeira e se Né? livrar disso? Que aconteceu comigo, graças a Deus. Em todas as minhas segundas fases que eu fui, até agora estou aguardando o resultado do TJ Rondônia, que está enrolando aí nossas provas, mas gostei também. E com notas boas, André, sabe? Com notas É boas. possível. Notas muito. Na fase discursiva em si, acho que eu fiquei entre as 5 maiores notas, tanto no MPPI quanto no TJ Acre. Ai. E foram as primeiras discursivas. E pasme, pro TJ Acre, eu não estava estudando pro TJ Acre, eu estava focado em Piauí, né, que a oral seria uma semana depois. Né, Que e é a gente outro, acaba. que é outro tipo de prova, né? E a gente vê que a gente tem bagagem, né? E com estrutura, e com técnica de escrita, simplesmente a gente consegue ter bons Exatamente. Até porque rendimentos. você não chegou na segunda fase à toa, né? Basta só refinar aquele conhecimento, basta só direcionar aquilo. André, só para fechar esse raciocínio, tem uma psicóloga chegou a comentar comigo que acredita que muitos concurseiros não avançam para a segunda fase porque ficam se sabotando justamente pensando, eu não sou capaz, isso da segunda fase para oral também acontece, mas a primeira para a segunda fase, eu não sou capaz de responder aquela prova discursiva, eu não sou capaz de fazer uma sentença, de fazer uma denúncia, de fazer... E por achar isso, por ter esse pensamento inconsciente que não é capaz de passar lá na segunda fase, já se sabota na primeira. E a força do pensamento atrai, né? Atrai tudo isso. É aquela profecia autorrealizável, né? Cara, isso aconteceu muito comigo no TJ Piauí, te confesso. Eu me sabotava demais. Eu lembro que alguns colegas chegavam para mim e me davam os parabéns. Caramba, bicho, tu passou na primeira fase do TJ Piauí, e aí? Como é que é? Parabéns, agora tu é quase juiz, não sei o que. Sempre tem aquele oba-oba, né? E eu disse, bicho, deixa eu te falar um negócio. Vem agora simplesmente a fase mais difícil. É assim, é intransponível para alguém, na primeira vez que se submeter a isso, conseguir. E foi uma grata surpresa, entendeu? Mas, como você falou, a autossabotagem, ela gera um efeito muito negativo. Você, primeiro, não tem aquela gana de tentar todo dia se dedicar, de estudar mais, você já desiste, ou você estuda displicente. É sempre um fator impeditivo de avançar. Então, bicho, depois disso eu fiquei me perguntando, por que não, cara? Por que não dá certo? Se der certo, vai ser ótimo. Se não der, paciência. Eu tô aí na média dos outros, eu vou conseguir na próxima. Ó, Então é algo bem intuitivo. uma coisa que eu levei muito para afastar esse pensamento sabotador foi lembrando do próprio curso que eu fiz, que foi com o Dr. Class na época, né? Muito sério, muito rígido, muito pesado. Eu lembrei, poxa, se eu não levei nota reprovativa em nenhuma das rodadas que estavam no nível elevadíssimo, correção super puxada, por que isso vai acontecer no dia da prova? Não, então, É, é aquele treino difícil, jogo fácil. jogo fácil. Ele é mestre nisso, exatamente. É, e Exatamente. Eu lembro que quando eu fazia curso de prova oral com o Dr. Class também, eu cheguei. Eu sempre bate aquele desespero, né? Aquela bad, cara, não vou conseguir.
E aí eu lembrava que ele mesmo chegava para mim e dizia, olha, o Andrezão agora vocês vão ver, agora vai vir um caba bom aí. E eu ficava pensando, bicho, se o Dr. Clécio, que é juiz federal, ele pensa isso, por que ele não pode estar certo, né? Será que ele não está certo? E aí o cara tenta não se sabotar, né? É algo que você sempre tem que tentar ver o horizonte e pensar, por que não? Eu acho que pode dar certo. E vai dar certo. É uma fila. Se você não sair, vai chegar a sua vez. Chega a sua vez. É só realmente esperar, mas não esperar também parado. Esperar agindo, esperar se Não, fazer por preparando. onde. Se movimentar. Não, beleza. Acho que não tem nenhuma pergunta assim muito. Já estão pedindo para fazer live de prova oral. Aí já vamos começar Quem a sabe, cogitar. aí é uma opção, Deixar anotado aí para o futuro. E de vai de Mecum para levar para a prova, como preparar, é tema de outra live, assim, porque seria realmente muito longo. Mas minha preferência é só de marca, e não estou nem patrocinando ninguém, é o da Ridel, não sei meu como é que também. né? O meu também, da Ridel, sei lá. O Ian é aquele que tem 11 vademecums. Eu sou o que ele só leva um. Eu sou aquele cara que chego com o meu aqui, humilde, e olho pro lado e vejo o Ian sentado, com 11 vademecums. Qual a primeira coisa que eu penso? Eu disse, cara, eu não vou passar. O cabo trouxe 11, reprovei. Um. Se ele não se não tiver a resposta nesses 11 aí, o que eu tô fazendo aqui, bicho? Desespero de marinheiro de primeira viagem. Porque eu comprei tudo na primeira vez que eu estava em PPL e eu disse, não, já que eu tenho esses vademecums, eu vou continuar levando. Aí eu levei já pro TJ Acre, levei pro TJ Rondônia de novo. E vou continuar levando, já que eu tenho ele, né? Mas, sendo bem franco, só usei de um em todas as provas. Só usei. Tá vendo? Olha aí, eu não vou dizer nada, eu não vou expor, mas... Pode ser que o cara leve só um, aí o cara vai dizer, mas esse cara não tá dando trabalho, eu vou aprovar ele aqui. Pois beleza, André, brigadão. Beleza, Gianzão, a gente se fala, meu amigo. Grande abraço, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.